Olá pessoal, tudo bem? Continuando a montagem passo a passo de uma partida direta simples. Então estamos aqui conhecendo os dispositivos e equipamentos. Está aqui o nosso motor de indução trifásico. Os nossos dispositivos estão aqui na prancha e aqui é o nosso ponto de energia, né? É daqui que nós vamos alimentar o nosso quadro de comandos, tá? Um pouco abaixo aqui, vou mostrar aqui para vocês a visão geral aqui do nosso painel, tá? Com os disjuntores, contator, relé de sobrecarga, né? Bloco aditivo do contator. Tudo isso eu falei de forma detalhada no vídeo anterior, tá? Então aí para quem perdeu é só dar uma olhadinha que eu explico de forma detalhadamente todos esses dispositivos que estão aí presentes, tá? Que basicamente nós temos a parte de proteção dos cabos, a parte de manobra e a parte de proteção do motor de indução trifásico. Eu vou aqui nos cabos, nós vamos usar esse cabo branquinho para o circuito de força, tá? Todo o circuito de força será realizado com esse cabo branquinho. O ideal é que você altere as cores, tá? Aqui são as botoeiras, né? Que nós vamos utilizar no circuito de comando. Depois aqui são os sinaleiros. Depois eu vou detalhar isso para vocês quando a gente chegar no circuito de comando. Mas voltando aqui para o painelzinho, o nosso painel, aqui nós temos as canaletas, que é o local por onde os cabos vão passar. O ideal sempre que possível passar os cabos que saem dos dispositivos para as canaletas. E aqui é o trilho, né, conhecido como trilho DIN, 32 milímetros. Ele é que vai fixar os dispositivos, tá? Tanto os de proteção quanto os de manobra, tá? Pois bem, olhando aqui, nós vamos fazer a conexão desses dispositivos, né? Os cabos vão chegar aqui no disjuntor tripolar, tá? E é esse disjuntor que vai receber a energia, já que ele é o disjuntor geral. Vale relembrar que estamos usando o disjuntor geral trifásico porque o nosso motor é trifásico, tá? E nós estamos usando esse disjuntor monofásico aqui ao lado para o circuito de comando. Se fosse um motor monofásico, teríamos dois disjuntores monofásicos, né? Um para o circuito de comando, tá? E o outro para o circuito de força, certo? Aqui a gente já falou também no vídeo anterior, mas reforçar só para a gente dar continuidade. Aqui nós temos o nosso contator na parte de baixo, tá? Aqui nós temos o nosso relé de sobrecarga, que vai proteger o motor contra sobrecarga, obviamente, né? Contra o aumento da corrente, gradativamente. E aqui é o nosso motor de indução trifásico, ele já está fechado para receber as 3 fases. Aqui há uns conectores simples, tá? Já que é uma montagem didática, como eu venho falando isso aí para vocês. Depois de montar, eu desmonto tudo, né? Só para a gente montar esse vídeo e disponibilizar para vocês, certo? Então, agora, continuando na conexão, na interligação, eu peguei aqui os 3 fios, né? Ou seja, que saem da nossa fonte de energia e vou passar pelas canaletas, tá? E levarei até o disjuntor principal, né? Que é o disjuntor geral do circuito de força da nossa partida direta. Passando aqui pelas canaletas, tem que passar pelos orifícios das canaletas e nós vamos conectar aqui na entrada do nosso disjuntor, tá? Lembrando que eu não vou conectar terminais, porque é didático, né? Como eu falei,
mas em uma situação real, esses fios teriam que ter uns plugs, né, uns terminais pré-isolados, ou aquele terminalzinho tubular, que é comum e mais bonitinho, tá? E dá uma resistência mecânica melhor, consequentemente terá uma resistência elétrica menor. Aqui vou conectar a primeira fase, tá? No disjuntor. Essas fases aqui não tem problema a questão de sequência, porque o nosso motor vai ser apenas um motor de indução trifásico, né? Não tem reversão, tal. Tá na entrada, não tem problema. Se porventura ao ligar não for o sentido desejado para a máquina, basta trocar duas fases entre si e o problema vai estar resolvido, tá? Então agora eu vou puxar aqui a última fase, né? A nossa terceira fase, para fazer a conexão no disjuntor tripolar, e assim o disjuntor passa a ser alimentado por 3 fases, tá? Então, apertando aqui a última fase, conforme vocês estão vendo, tá? Então aí a gente já tem as 3 fases chegando no nosso painel de comando, no nosso quadro de comando, e entrando no disjuntor tripolar, que é o disjuntor geral do nosso circuito de força dessa partida, tá? Então tem essa visão aí para vocês. Agora, qual é o nosso próximo passo diante dessa chegada das 3 fases ao disjuntor geral principal? Não vamos falar agora sobre a questão do dimensionamento dos dispositivos, mas é importante ressaltar que para dimensionar esse disjuntor tripolar, nós temos que olhar 2 informações importantes na placa do motor. A primeira é a corrente nominal do motor e a segunda é o IP/IN, que é um multiplicadorzinho, né? Que refere-se à corrente de partida do motor, tá? Então, com essas 2 informações é que será possível dimensionar a corrente nominal do seu disjuntor geral de uma partida direta, tá certo? Já que nós alimentamos o disjuntor trifásico na sua entrada, agora nós vamos fazer a parte da saída, tá? Então nós vamos pegar aqui esses 3 bornes e vamos interligar nos 3 bornes de entrada do contator, tá? Esse processo ocorrerá no próximo vídeo.